Então, como eu estava falando, acho que a grande questão que a gente precisa de se atentar é a questão mesmo de saber a partir de que a gente escolhe, né? Que é o que a Vera coloca aqui com muita propriedade, né? O que a gente quer ressaltar. E eu acho que para a gente poder pensar sobre isso, a gente precisa, para a gente transmitir isso aos filhos, a gente precisa também de saber. E a gente tem vinculado muito pouco o saber sobre a gente. A gente talvez tenha opiniões, talvez saiba alguma característica, mas a gente não concatena, sabe, as coisas. E o filho denuncia muito as nossas impropriedades, os nossos defeitos, as nossas falhas, né? Assim, a própria vida deles tem muito a ver com isso, né? Com assim, o que é que acontece comigo, o que ela faz, o que ela não faz, o que ele faz, por que faz assim. Ele nos confronta com a gente mesmo, nos confronta com os outros. Por que faz isso? Por que fulano faz aquilo? Então, acho que é muito importante a gente pensar a partir de que a gente escolhe. E para isso a gente precisa de conhecer mais sobre a gente, de estar mais próximo de nós mesmos, para poder também passar essa propriedade da paternidade, da maternidade, ou seja, da parentalidade, né, que é esse exercício de pai e mãe para os nossos filhos, sabe? Outra coisa que ela coloca muito importante é assim, o excesso de democratização, né, dos laços, né? E como se a gente pedisse autorização para o filho deixar a gente educar ele. Claro, não estou fazendo apologia às velhas formas de engolir goela abaixo, de aceitar, não perguntar. Uma coisa que a Clara frisa muito: pedir a opinião do filho não quer dizer deixar o filho decidir, mas quer dizer que a palavra dele vale naquela família, vale naquela decisão. Pode ser que não mude nada, mas ele aprendeu a se colocar, ele aprendeu a nomear, a falar o que ele acha, a se posicionar. Então, as coisas, quando a gente conversa, o leque é muito maior do que o que a gente imagina, né? Então, é muito importante. Mas a gente também não pode pedir a autorização para os filhos, para eles nos obedecerem, né? Tem certas coisas que não tem decisão, tem certas coisas que isso vai desagradar, e isso vai traumatizar. Não, isso não vai traumatizar. O trauma não tem a ver com desgosto, tem a ver com falta de capacidade de processamento. Então, para falar a verdade, a criança ela pode crescer, ela já nasce traumatizada porque ela não sabe nada. A gente precisa de inserir nela muitas coisas e aprender que ela consiga se concatenar com as próprias vivências, para que ela fale do que ela viveu, né? Então é mais uma capacidade para lidar com a realidade do que poupar a realidade para esses filhos, né? Acho que isso é um ponto muito importante, porque a nossa geração tem feito diferente dos nossos pais, que nos faziam engolir, né, a todo custo. E aí a gente quer que a todo custo a criança escolha. E ela coloca uma coisa, a Vera coloca uma coisa muito importante, que eles não têm capacidade ainda de fazer escolhas tão complexas, né? Porque eles não entendem as consequências, eles não têm capacidade neuronal, cognitiva, emocional, social para sustentar uma escolha, e muito menos as consequências. Então tem hora que o não é não, pronto, acabou. Porque um dia você vai saber, eu vou te explicar, é isso, isso e isso, mas não estou entendendo. Por isso, porque você ainda é pequeno, você vai crescer, quando você crescer você vai entender e pronto. Mas também nós temos uma dificuldade muito grande hoje na nossa sociedade, que é de não suportar o desamor, o desafeto. E isso não é interessante, porque os filhos também não vão só nos amar, eles vão nos odiar, porque nós vamos colocar-lhe os limites. E se a gente não coloca os limites, a sociedade vai pôr. E eles não vão estar preparados para suportar essas limitações que eles têm e que tem que ter para o convívio diário na sociedade. Então, assim, é importante ouvir, mas são os pais quem decidem. E vocês têm que ter a sustentação para conseguir falar um não, suportar.
E se você não suporta porque acha que isso vai traumatizar, porque isso é muito doloroso, ou porque você se acha insegura, é hora de você procurar, então, um tratamento. Não seu filho que tem que sustentar os pesos dos nossos problemas. Claro, vai existir sempre, mas é importante isso, né? Justamente ela coloca que os pais hoje querem muito mais seduzir os filhos do que educar. Ou seja, seduzir para serem amados, porque é uma característica da nossa sociedade hoje, né? Ser amado, ser admirado, ser idealizado, né? E os filhos fazem isso com a gente. Quem nunca caiu do cavalo com os pais? Se você não caiu, é melhor cair, porque a gente descobre que os pais são pessoas. E pessoas normais e com defeitos, né? Isso vai gerar coisas ruins e vai gerar coisas boas. E principalmente, cadê a nossa capacidade de criação em cima dessas coisas, né? E ela finaliza essa primeira parte do livro colocando que a insistência da criança e do jovem é proporcional à permissividade dos pais. Então, não coloquem a criança como sendo irreversível ou que isso é só da criança. Não, existe uma resposta da criança, mas ela está totalmente ligada à proporção da sua capacidade de se impor a ela, né? E não é às vezes um profissional que vai resolver, né? Às vezes precisa de você se tratar, né? O Lacan costuma falar que a criança é o sintoma do par parental. O que é isso? Ali onde a gente tem problema, a criança mostra isso com toda a evidência em seu ser, né? Porque ela está amarrada à relação com a gente. Então, eu acho que é importante a gente preocupar com os ideais e a imperatividade, né, desses ideais, que eles servem para nos guiar, mas não podem servir para nos aprisionar nas relações por todas, mas a parentalidade talvez ela se faça muito mais presente exatamente por isso, por mostrar nesse desenvolvimento infantil as consequências tão imediatas dos nossos atos. Tá ok? Depois eu volto para falar a segunda parte do livro e para também comentar sobre a live, mas quem quiser, vai lá no canal, tá? Do Instagram, leituriara.wb, como a gente já colocou aqui, tá ok?